Deus colocou algo no meu coração poderoso. E o título dessa mensagem hoje é: O Nosso Redentor Vive. Aleluia! O nosso Redentor vive. Abra a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Quem achou, diga amém. Diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quem pode dar glória a Deus aí? Entenda, irmãos, que Jó, quando ele libera essa palavra, ele não está sendo tentado, ele está sendo provado. Jó, quando libera essa palavra, Jó estava dentro de uma condição, irmãos, uma condição terrível. Qual? Além de ele estar passando por todas as dificuldades que já tinha sido acometido, ele está cercado por 3 amigos que estão falando, que estão mencionando todas as misérias dele na cara dele. E aí ele libera essa palavra quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que em quem não, a palavra é outra, né? É outro versículo, mas é como assim fazer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E você vai entender por que ele disse isso. Ele não disse isso, irmãos, porque ele não tinha problema. Nada disso. Ele não murmurou por falta de problema. Ele não murmurou porque ele preferiu olhar para o futuro dele. Ele preferiu não olhar para o problema. Porque, irmãos, aquilo que você olha, aquilo que você vê, se expande. Aquilo que você resolve olhar, aquilo que você resolve focar, é isso que vai expandir. Quem entende isso? Então, quando ele libera essa palavra, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não vou olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias não podem mudar o meu caráter, mas o meu caráter, ele pode mudar as circunstâncias. Muitas das vezes, irmãos, pessoas passam pequenas lutas e elas acham já que estão sendo provadas. Ou passam por e outras passando por grandes lutas e eles dizem: não, isso é o processo normal da vida. E Deus, ele deu dia bons e deu dia maus. Ele que governa todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou o dia bom e o mal. Tem uma passagem que Jesus, ele diz assim: não andeis ansiosos por nada, nem pelo que você vai vestir, nem que você vai comer. Não andeis por nada. E nem fiquem expectando pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele trará a sua própria dificuldade. Você fica clamando pelo dia de amanhã, esperando que esse dia de hoje passe logo, esperando que essa dificuldade, essa luta passe logo. Porém, meu amado, pode acontecer de o dia de amanhã ser pior do que o dia de hoje. Você tem que hoje se estruturar agora na palavra, se estruturar no Senhor. Um cristão de verdade, irmãos, ele é forjado no seu caráter, não o desejo de esperar o que é ruim. É claro que não. Isso aí é ser negativo demais. Mas é estar preparado para qualquer situação. Está preparado a buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Está preparado para buscar a palavra que vem do Senhor. O que define o nosso destino não é o momento que eu estou passando. O problema é que as pessoas às vezes largam mão de Deus, largam mão de princípio por causa de um momento. Irmãos, a palavra já diz: é momento. Um momento não pode definir o que é definitivo, o que é eterno. Até o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele não venceu imediatamente. Até o próprio Senhor Jesus, ele venceu definitivamente, porém, ele não venceu imediatamente. Ele passou por processos. Ele nasceu, ele veio como homem ele passou processos humanos, até a morte de cruz. Ele foi insultado, foi traído, não é isso? Então, que evangelho é esse que as pessoas forjaram em sua mente? Um evangelho triunfalista, de que tudo vai acontecer segundo eu coloquei no meu coração. Um evangelho que veio de lá dos Estados Unidos, um evangelho da prosperidade plena, onde que um cristão ele não é afligido com nada, onde ser servo do Senhor, se foi atingido é porque não é
do Senhor? Você sabia que o rei Josias, ele não é tão mais ovacionado, biblicamente, foi um dos maiores reis que já teve na história da Bíblia. Mas os próprios escritores bíblicos vão falar pouco dele, porque ele foi um rei que morreu em batalha. E o rei que morre em batalha, ele era julgado como julgamento de Deus, ou porque tinha alguma coisa escondida no meio da vida dele. Quantos de nós já tivemos pré-julgamentos acerca de alguém que passou uma luta? Irmãos, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, está passando uma enfermidade, e aí a primeira coisa que a pessoa fala, vai fazer uma visita, em vez de trazer uma palavra de conforto, falar, irmãos, Deus, você pertence ao Senhor, o Senhor está com as mãos estendidas sobre você, a tua vida está no controle de Deus, já começa a entregar revelações, dizendo, e Deus está me revelando que tem pecado na sua vida, Deus está me revelando que você tem alguma coisa de errado na sua vida, Deus está me revelando que tem pecado escondido, e aí a pessoa, irmãos, fica ali procurando, será que tem mesmo? Será que tem algum pecado mesmo? Será que eu cometi alguma coisa? Irmãos, não tem nada disso. Tem pessoas que têm boca de morte mesmo. Em vez de levar uma vida para a pessoa, levar uma palavra de vida, irmãos, entenda o seguinte: nós pertencemos ao Senhor independente de qualquer coisa. Se tiver alguma coisa de errado no nosso coração, o próprio Espírito Santo, ele vai ministrando no nosso coração arrependimento. Ele vai fazendo a obra da reintegração espiritual, da regeneração. Agora, quando você se cercar com pessoas que estão passando luta, tenha a palavra de bênção sobre a vida da pessoa, porque o que é de ruim, o próprio Espírito Santo vai incomodar. Mas as pessoas, em nome de se chamarem de profetas, acabam dando profetadas. Só que essas mesmas pessoas se sentem juízes pelo momento que as pessoas estão atravessando. Essas são as mesmas pessoas que vão ser julgadas por Deus e vão depender da oração daquele que estava em sofrimento. Como o próprio Deus fez com Jó. Ele olhou para aqueles homens e falaram assim, olha só, o meu servo Jó passou por tudo isso, e vocês não tiveram palavra de consolo, vocês só tiveram palavra de desgraça para ele, mas agora a vida de vocês está na mão dele. E se ele orar por vocês, vocês vão se livrar, se não orar, vocês não vão se livrar. E aí, Jó resolve orar. Por quê? Porque uma pessoa que anda com Deus, irmãos, tem um coração desprendido de orgulho. Ele poderia chegar e dizer, vocês não acreditaram em mim, né? Vocês me apontaram o dedo para a minha cara, né? Vocês vão ver, a vida de vocês está na mão. Não, talvez aquelas doenças poderiam voltar tudo para ele. Talvez aquelas lutas poderiam voltar tudo novamente para ele. Sabe por quê? Na verdade, ali Deus estava provando Jó. Ali era o ápice. Ali era a cereja do bolo da provação dele. A maior provação não é o que te aflige. A maior provação não é a doença, não é o desemprego. A maior provação que o homem passa é do orgulho e da vaidade. Se Deus te der a superação de passar por isso tudo, qual o olhar que você vai ver as pessoas que te condenaram? Um olhar de piedade? Um olhar de pessoas que não sabiam de nada? Ou foi uma ferramenta de Deus para poder me provar mais ainda no meu caráter? Quem está entendendo a mensagem? Mas Jó, ele fez o caminho de volta, ele fez o contrário. Quem entende isso? Irmãos, você pode até duvidar de quem você é. Eu já duvidei de quem eu era. Em algum momento eu falei, Senhor, será que não está acontecendo comigo? Eu não tenho dúvida do que o Senhor é. Eu tenho dúvida talvez do que será que eu estou te agradando da maneira que deveria te agradar? Será que eu sou um servo fiel como eu deveria ser? Será que eu tenho feito? Será que eu tenho orado o quanto eu deveria orar? Será que eu tenho buscado como eu deveria buscar? Eu posso, irmãos, até duvidar de quem eu sou, mas duvidar de quem Deus é, não podemos. Porque a Bíblia diz que a sua natureza é de amor, a sua essência mais profunda é amor, e o seu caráter é intocável. Quando nós não compreendemos as nossas falhas, nós julgamos a Deus. Eu lembro uma vez que teve um membro aqui da nossa igreja, que não é, esse rapaz ele nem chegou a ser membro. Se fosse, eu não teria problema nenhum de falar. Eu não me vergonho de ter pastoreado pessoas com dificuldade, ou que no momento de dificuldade, nada disso. Mas essa pessoa, ele já era um líder, ele dizia que era um pastor, mas ele não dizia quem foi que ungiu ele era pastor. A vida dele era uma incógnita. Aquela pessoa que chega na igreja, ela não se abre, ela não, parece que não é verdadeira, não consegue falar a verdade. Sabe, é sempre muito mistério, sempre um ponto de interrogação em cima. Pastor Ana e pastor Elcio devem lembrar desse rapaz. E ele disse, um dia eu estava passeando, irmãos, estava descansando um pouco, estava na casa de praia, há muito tempo que eu não sabia que ia tirar um descanso, e aquele homem me ligou o final de semana quase todo, em crise, eu atendi ele, parava, atendia ele, chegou uma hora que ele falou para mim, pastor, Deus errou comigo. Eu falei, o que tu disse? Falei, não, amigo, olha só, até agora eu tenho te ouvido pacientemente. Deus errou sim, ele que não é humilde de reconhecer que errou. Por quê? Porque ele é Deus.
Ele errou sim, e ele tem que vir até mim e me pedir desculpa pelo que ele fez comigo. Eu falei, meu amado, quando tu chegar, fala que eu quero tirar uma foto sua. Eu vou acender 2 velas para você, porque eu estou precisando de um milagre aí. Eu estou de brincadeira não, pastor. Eu também não. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dificuldade. Eu estou te ajudando. Mas entenda o seguinte, eu não vou negociar com a soberania de Deus. Eu não vou deixar que as tuas rejeições, que as tuas lutas interiores, que as tuas máculas venham querer me mostrar e me convencer. O Senhor é um teólogo, admiro o Senhor. O Senhor é um homem conhecedor da Bíblia. O Senhor tinha que falar a verdade para o povo, que Deus erra sim. Agora queria implantar uma nova doutrina na igreja. Queria que eu ensinasse o povo de verdade que Deus erra. Eu falei assim, meu amigo, na minha teologia, Deus nunca errou. Eu não sei onde tu estudou. Deus é Senhor, e nele não há sombra de variação. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, com todo respeito, existem pessoas que elas... Eu respeito a dor das pessoas. Muitas pessoas tiveram perdas esse ano. Muitas pessoas tiveram perda de pessoas queridas. Outras tiveram perdas de pessoas que com coronavírus ou não. Pessoas passaram luta. Mas entenda o seguinte, o que Jó está querendo dizer é o seguinte assim, ó. Tem uma outra versão que ele diz, eu não sei quanto a vocês, mas o meu Redentor vive. Ele está querendo dizer, ó, vocês estão falando de tanta desgraça, tantos problemas, que eu quero dizer para vocês, eu não sei quanto a vocês, mas o meu, ele traz para o possessivo, ele está dizendo, o meu Redentor vive. Eu estou passando por um momento de dificuldade, mas eu sei que o meu Redentor vive. Agora, entenda o seguinte, o meu Redentor é aquilo que eu tomei posse para mim. Ele pode não ser o seu Redentor, ele é Jesus Cristo, ele é Senhor. Mas como que existem pessoas que estão presos? Redentor é aquele que liberta, aquele que dá redenção. Por que existem ainda pessoas na igreja que ainda não são libertas? Porque eles têm um Redentor, mas não chamam de meu. Jó capítulo 19, 23. Agora vamos voltar aqui no versículo 23. É só voltar um instante. Olha só o que diz. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Olha o que Jó pede. Olha o que Jó pede. É onde ficaram gravadas as palavras dele? Se vocês não sabem, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. Unanimemente, todos os teólogos concordam que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. Ah, mas não é o livro de Gênesis? Não. O primeiro livro a ser catalogado, escrito, impresso, escrito, é o livro de Jó. Jó é contemporâneo de Abraão, mas a história dele foi contada primeiro que a história de Abraão. Escrituristicamente. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se fossem gravadas num livro. Agora olha só que tremendo. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Viu um versículo antes o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, grave bem essa palavra, né? É igual quando a gente fala assim, ó, Vasco liderando o campeonato. Vou tirar um print para vender depois de leiloar o print dele liderando. Então, mais ou menos por aí. O camarada diz assim, olha, grave bem essas palavras. Quem dera essas minhas palavras... Ele está falando isso, irmão, depois de ter perdido 10 filhos, depois de ele ter perdido todo mundo, o respeito da esposa. Porque, meu amado, entenda o seguinte, abre uma aspa isso aqui. Meu Redentor, diga meu. O meu Redentor. Tomar posse daquilo que eu sei que ele é meu. Ah, ele é de toda a igreja. Não, ele é de toda a igreja. Se ele é de toda a igreja, eu não sei. Porque a pessoa pode ser só um frequentador de igreja e andar por aqui e não tomar posse. Mas ele é meu Redentor. Ele tem feito uma obra na minha casa, ele tem feito uma obra na minha família, ele tem redimido a minha vida, ele é meu Redentor. Quando você vai até o Rio de Janeiro, por exemplo, quantos cariocas tem, ou aqui na Baixada? Se eu pedir para você levantar a mão aqui, tem um monte que nunca foi no Cristo.
Quem entende isso? Eu já fui no Cristo, mas o Pão de Açúcar eu nunca andei. De longe aquele cabo parece até uma linha, um barbante, né? Se não, deixa eu aqui, eu prefiro aqui. Amém? Mas vamos lá. Ele é o Redentor do Rio de Janeiro? Entenda o seguinte, você vai, ele é um cartão postal, todo mundo que vem aqui quer ver o Cristo. Mas ele não é o nosso Redentor. Se fosse, não teria impunidade. Aqui embaixo. Se aquele Redentor pudesse fazer alguma coisa por nós, o Rio de Janeiro não seria uma das cidades mais violentas do mundo. Mas o meu Redentor vive e o Rio de Janeiro ainda é. Mas o meu Redentor não garantiu algo para agora, ele garantiu um juízo eterno. Ele disse que pode me dar escape agora, mas se ele não me der, ainda assim eu pertenço a ele. Ou ele me dá uma redenção agora, ou ele me dá eterna, mas ainda assim ele é meu Redentor. Tem um pastor muito conhecido que, quando eu era mais jovem, esse pastor, ele era do pastor de uma igreja batista. E ele começaram a fazer campanha de oração para Deus curar esse pastor. Porque ele estava muito enfermo e fizeram 2 meses de oração para Deus curar ele. E aí a igreja muito mobilizada, mas muito mobilizada em oração, e o pessoal também muito sensível ali, buscando o Senhor por esse pastor. Ele levantou a voz dele e disse o seguinte: olha, se vocês orarem e eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se as suas orações não forem respondidas e eu morrer, eu verei a glória dele. Então a Bíblia diz que eu entrego a minha vida na mão do Senhor em estado de soberania. Ele é meu Senhor e Ele é atemporal. Ele toma conta da minha vida aqui, e se Ele quiser me recolher, eu sou dele eternamente. Eu não sou dele por um espaço de tempo ou quando eu quero, quando me é conveniente. Eu sou dele o tempo todo, até quando as coisas não vão bem. Mas Ele disse para mim, em qualquer circunstância, você e eu estaremos juntos. Se você passar uma luta, eu estarei passando junto contigo. E se a prova eu tirar dessa luta, a glória é minha. E se eu não te tirar, a glória é sua. Porque você vai ver, a minha glória vai ser sua o tempo todo. Vou estar diante de você. Agora eu te garanto, você vai sair vitorioso em qualquer circunstância. Seja na terra ou seja para a eternidade. Isso aqui não é uma palavra de derrota não, meu irmão. Para aceitar a derrota não. Isso é uma palavra para aceitar a soberania de Deus. Porque o evangelho que foi ensinado para muitas pessoas é o evangelho que ninguém perde nada. A igreja dos Estados Unidos imprimiu na mente, o tênis que você tem que usar, a gravata que você tem que usar, o sapato que você tem que usar, as marcas, o computador, o smartphone que você tem que usar. A tecnologia dos Estados Unidos imprimiu tudo em nós. A linguagem, tudo. E aos poucos você pode reparar que a linguagem, o português está indo embora. Tá? Você vai vendo que está introduzindo toda a linguagem, networks, não sei mais o que. Cada palavra em inglês que substitui o português, que não existe palavra em português para ela. Então o imperialismo ele vai invadindo o mundo inteiro, não é isso? Vai invadindo o mundo inteiro. E a gente não percebe. Só que eu entendo o seguinte, o evangelho não veio dos Estados Unidos, o evangelho veio de Israel. E aí criaram o filme, Deixados para Trás 1, Deixado para Trás 2, Deixado para Trás 3, Esse Mundo Tenebroso. E deixaram vários filmes que fazem o quê? Deus é todo poderoso, Ele é o Deus da nação mais poderosa, que agora Ele vai nos livrar de tudo. Então antes do sofrimento vir na terra, Deus vai arrebatar a sua igreja, Ele vai tirar. Aonde está escrito na Bíblia? Que Deus vai tirar o povo da terra para não sofrer. Então, o que Deus fez com o povo lá no primeiro século, que foi jogado para leão? O que Deus fez com o pessoal na Arábia? O que Deus fez? Então, Deus tem que ir lá pedir desculpa, porque Ele é um Deus poderoso para nos livrar do sofrimento, mas não livrou aqueles lá da igreja de Esmirna, do ano 300, que Nero pegou alguns cristãos e fizeram tocha para poder iluminar o seu jardim, tochas humanas. Ele fez o seu jardim e botou pessoas pegando fogo a madrugada toda para poder iluminar o seu jardim. E todos os dias ele acendia a sua lâmpada com cristão, prendia porque o jardim dele tinha que ficar aceso. Tochas humanas. Então Deus tem que ir lá e pedir desculpa a essas pessoas. Eu me esqueci, eu não era tão poderoso assim, eu fui ficando poderoso ao longo do tempo.
Ele nos prometeu uma visão eterna. Ele disse, se eu vou estar contigo a qualquer momento. Eu vou te prometer vida eterna. Te dou escape aqui nessa terra, se tiver propósito para você, eu te dar escape, você viver mais de 50 anos. Se não, seja feita a minha vontade sobre a sua vida. A minha soberana vontade. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de... Quem entende isso? Agora, ele é um Deus que não me ama? Irmãos, quem pagou o preço maior? Quem pagou o preço maior? Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, não foi? Quem pagou o preço maior? O preço maior quem pagou foi Deus. Porque quando um filho morre, quem paga o preço maior é o pai. Então ele pagou um preço maior. Então ele não é ruim, ele não é perverso. Ele tem propósito eterno, ele quer desfazer as obras do diabo. Quer ver um exemplo? Tem uma passagem, nessa própria passagem no livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia diz que os anjos vêm da terra e eles entram na presença de Deus. E aí viu Deus também que Satanás entrou no meio. Satanás, ele entra, ele tem acesso à presença de Deus. Por que ele tem acesso ainda à presença de Deus, apóstolo? Ele não tem direito mais de adorar a Deus, mas ele tem acesso à presença de Deus porque a presença de Deus ainda é um juiz. Se você vê, Deus ainda julga. Jesus é o advogado, Deus é o juiz e o diabo, ele é o acusador. Tanto que quando você usa o nome Satanás, ele tem uma conotação de, uma denotação de, é um cargo, não é um nome. Tanto que se escreve no próprio hebraico, é nome com letra minúscula. Tá bom? O Satanás, não como o nome de uma pessoa, mas um cargo. Ele é o acusador, aquele que acusa. Aquele que tem o papel de acusar. Pegar o teu pecado, pegar o teu erro e levar diante do trono de Deus. Então Deus, ele tem um juízo. Então aqueles anjos, eles vieram para prestar conta da sua administração na terra. Porque cada anjo era um príncipe, um principado do céu que tomava conta da geografia. Então Satanás, ele entra no meio dos anjos. E aí Deus disse, da onde você vem, Satanás? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O que ele está querendo dizer? Que a terra é dele. E de fato é dele. Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Só que não é do maligno são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que andam com Cristo. Aonde nós pisamos é território do Senhor. Né? O que é um embaixador? Ele está lá nos Estados Unidos e aonde ele mora não pertence aos Estados Unidos. Ninguém pode prender o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tem que mandar a Polícia Federal daqui do Brasil e ir lá prender lá. Ninguém toca em alguém que é de outra nação, em outro país. A não, se ele tiver com carta, tiver autonomia. Apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. Então o diabo, ele não pode tocar na nossa vida, embora o mundo seja dele, mas aonde nós pisamos ao nosso redor, onde nós andamos, o que é nosso, pertence ao Senhor, porque é instituído pelo céu. Quem entende isso? Mas o mundo é dele. O mundo jaz do maligno. E aí, os reis, antigamente, eles tinham o costume de se vestir de pessoas muito humildes, botar barba falsa, cabelo falso, e eles iam andando pelas tabernas, aonde que as pessoas conversam sobre política, sobre futebol, sobre coisas que estão acontecendo na atualidade? Aonde? Geralmente é no botequim, né? No botequim, na barbearia, tu ouve tudo. Então, ele visitava esses lugares disfarçado para ver o que as pessoas diziam do reino dele. Ele queria saber se o reino dele estava consolidado, se o reino era dele mesmo. Porque um camarada não vai falar mal do rei na frente do rei. Mas se as pessoas não sabem que é o rei, então ele vai acabar falando e o rei vai saber o que ele precisa melhorar, o que não precisa melhorar, se ele está perdendo o reino, se ele tem que oprimir mais, se ele tem que abrir mais as mãos. Ele fica sabendo, não pela boca de um agente, ou nem pela boca de um superior, do supervisor, mas ele mesmo quer ouvir. Então os reis tinham essa cultura de andar pela terra e passear por ela, para saber se o reino é dele. Então, quando Satanás diz assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O reino é meu, e eu vim por rodear a terra e passear por ela. Deus disse, tem visto meu servo Jó? Se você tem rodado pela terra, então você viu que o reino não é todo teu. Tem visto meu servo Jó? Olha para mim e diga assim, aleluia. Diga, glória a Deus. Tem visto meu servo Jó? E ele diz assim, tenho. O Senhor tem cercado ele de todas as bênçãos, de todas as coisas. E, sabe, irmãos, o diabo, ele tenta nos induzir a dizer que Deus, que tudo é de Deus. Tudo que acontece na minha vida é contra Deus. Foi Deus que fez. Não, irmãos, entenda o seguinte.
o diabo é ele que pratica o mal. Toda a malignidade veio dele. Agora entenda o seguinte, existem coisas que o inimigo ataca na nossa vida, algumas áreas da nossa vida, por legalidade, direitos legais que nós damos a ele. Eu lembro uma vez de um testemunho da Neuza Tioca, não, da mulher do Daniel Mastral, qual é o nome dela? Rebecca Brown. Ela diz o seguinte, que ela não entrou em concordância com alguma situação que o marido dela propôs para ela. Eles iam para fazer um evento, um congresso, e aí estava dando muitas coisas erradas. E ela foi e liberou uma palavra dizendo que vai dar errado, porque não era para ser essa data, entrou uma dúvida, não foi nem um pecado, uma dúvida. E ela disse que naquela semana passou muitas retaliações, muitas coisas aconteceram. E aí ela falou, Deus, ela pediu resposta, e Deus não deixou ele sem resposta. E Deus disse assim, repito, não quero ser legalista demais aqui, mas existe sim essa questão. Aqueles que são de Cristo tem que ser reafirmado em Cristo. O meu Redentor vive. Você pode passar luta, você pode dificuldade. Você não tem que pagar para poder sair dessa dificuldade, mas tu tem que reafirmar a tua fé em momento de dificuldade. Se não fosse assim, não existiria murmuração, não existiria coisas ruins acontecer com o crente fora da vontade de Deus. Quando acontece na vontade de Deus, Deus permitiu para te provar. Mas quantas coisas têm acontecido com o crente fora da vontade de Deus? Por causa da linguagem, por causa da mentalidade que não foi renovada. E aí não tem nada a ver com Deus. Deus te dá toda a estrutura, te dá a palavra, te dá o sangue do Filho dele, te dá direcionamento, te dá sabedoria, mas você quer professar a palavra contra você. E aí, a Bíblia diz, Rebecca Brown disse que de madrugada ela tem um sonho. Na verdade, ela disse que teve uma visão. Ela disse que no quarto dela, ela viu um trono, ela não via a face de Deus, mas ela via Jesus e ela viu o diabo. E ele ali começava a acusar ela, dizendo para Jesus, você, sem Deus, o Senhor, não falava Deus, falava Senhor na condição de juiz. Eu tenho o direito de tocar nesse evento, tocar nela, tocar nas finanças dela, eu tenho o direito, porque ela duvidou e ela disse isso, foi falando, e Jesus ficava assim, ó, olhando e não pronunciou uma palavra. Nessa visão ela teve, no outro dia, ela teve uma perda financeira, aconteceu um problema no carro dela, aconteceu outras coisas, e ela foi e falou, Deus, e como é que funciona isso? Como é que funciona isso? E aí, de novo, ela tem uma outra visão. De novo, o inimigo está acusando ela, e Jesus assim calado diante de Deus, e Deus consciente de Satanás fala assim, você tem esse direito. E aí ele vai lá e toca. E aí ela clama, ela começa a fazer um jejum, ela diz que faz um jejum, e ela começa a orar a Deus em jejum e oração. E ali em jejum e oração, ela diz que o Espírito Santo revela que ela tem que pedir misericórdia, que é só misericórdia. E ela falou, Deus, eu errei. Como diz Satanás querendo me acusar, eu errei. Eu não duvidei em tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Ainda assim eu duvidei que o Senhor poderia fazer mais. Mas eu te peço misericórdia, Senhor. Misericórdia porque eu sou ser humano. Misericórdia porque eu sou falho. Misericórdia. Ela disse que começa a clamar misericórdia. E naquela noite ela tem uma visão. E naquela visão, Satanás chega diante da mesma coisa, no mesmo cenário e diz, eu tenho o direito disso, disso e disso. E aí, Jesus levanta a voz e diz, Senhor, ele se pronunciou, o pai dele disse, Senhor, tudo que ele está falando, ele tem razão. Porém, ela clamou pela minha misericórdia. E hoje eu digo que ela tem o direito de ser absolvida, porque ela clamou a mim. Olha como que é um tribunal muito bem organizado, irmãos. Tudo é liberado do céu. Então, ali, o diabo achou que estava conseguindo convencer Deus num joguete. Tá vendo? Convenci Deus a pegar ele. Não. Satanás nunca vai ter poder de influência sobre Deus. Até o inimigo, quando ele pensa que está trabalhando contra você, ele está favorecendo a Deus. Até quando o inimigo entra e, pum, uma bala perdida saiu da mão de um homem que trabalha para Deus. Para o diabo. Tirou a sua vida, está levando o homem para Cristo. E está trabalhando para Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos caminhos pertencem ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o nosso Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E aí, Jesus começa ali a tratar, né? Deus fala para ele, então toca.
É pele por pele, toca na finança dele. E aí toca, eu já até trouxe uma pregação sobre isso, eu não quero levar esse rumo. Mas eu quero dizer, as pessoas que vão lembrar de você, como você quer que as pessoas te lembrem de você? Pelas suas perdas e seu sofrimento? Ou pelo que você concluiu? Eu já vi pessoas dando testemunho, irmãos. Eu vi um pastor falando que levou uma pessoa para dar um testemunho, que o testemunho dele era forte, a mulher dele ressuscitou, era um testemunho forte, e levou na igreja dele para dar esse testemunho. Ele disse que a igreja ficou toda esperando aquele testemunho muito forte. Aí o cara passou o culto todo falando de perda, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque nós perdemos aquilo, nós perdemos. E ele disse que olhou no relógio, era 10 horas da noite. O culto já era para acabar do 9h30, e ele falou, cara, não foi por isso que eu chamei esse cara. O testemunho dele é forte. E a mulher dele, que ressuscitou, ficava no meio da igreja. E aí quando ele falava assim, ó, e minha mulher está aqui no meio, a mulher levantava e todo mundo aplaudia e via um quebrantamento. Ele disse que participou quando ele viu esse testemunho. Ele disse, esse camarada vai contar o mesmo testemunho lá. E a igreja vai abaixo, que o testemunho é muito forte. Você sabia que existe na teologia uma área específica de ética, uma matéria chamada sobre ética, que ensina o pastor como ensinar a ovelha a contar um testemunho? Existe. Porque tem ovelha que recebe grandes milagres. Por não saber contar o testemunho, eles glorificam muito mais o diabo do que a Deus. Então, tem uma matéria que o pastor tem que, antes de a pessoa contar o testemunho, sentar com a pessoa para ensinar a pessoa a contar o testemunho. E ele disse que começou a contar e falar de perda. Ele, meu Deus, esse homem está falando desgraça, gente. Cadê? E ele disse que como deu 10 horas, o pessoal na igreja dele tinha uma cultura de começar a levantar e ir embora. 10h30 da noite, o pessoal já está começando a levantar e ir embora. E ele disse, não culpa o pessoal não, irmão. Que triste muito que o cara começou a contar. Quando 70% da igreja está indo embora, ele falou da mulher dele. Mas o povo, irmão, não conseguiu nem levantar a mão da glória. O pessoal estava desgastado de tanta desgraça que ouviu. Então, irmãos, olha só, entenda o seguinte, você veio da droga, você veio da macumba, você veio não sei de onde, você passou por luta, passou por sofrimento, entenda o seguinte, o teu testemunho tem que ser, falar 10% da pregação das coisas de ruim que aconteceu e 90% glorificar a Deus daquilo que Ele já fez na sua vida. Não é falar 90% de desgraça, cansar a mente das pessoas de tanta desgraça e depois gastar 10 minutos quando a pessoa está desgastada, bombardeada a mente de tanta desgraça que ouviu e contar uma coisa. Isso não glorifica a Deus, não. O que o diabo fez na sua vida não glorifica a Deus, não, irmão. O que glorifica a Deus é o que você concluiu, não é o que você sofreu, não. É o que você concluiu. Tá, e concluiu o quê? Sofreu. E a conclusão? Respeito. Entendo. Respeito que muitas pessoas perderam pessoas esse ano, mas essa não é a realidade de todo mundo. Teve gente que prosperou e muito. Quando teve crise aí no Brasil, que os farmacêuticos quase quebraram, quando teve crise aí no Brasil, que as casas de materiais quase quebraram, no coronavírus eles prosperaram mais que todo mundo. Quando teve crise aí, que várias pessoas mercados quase quebraram por causa de crise e roubo na nação, muitos mercados fechando porta, esse ano eles prosperaram. Tem dias bons para uns e dias maus para outros. Eu perdi uma tia também, o coronavírus, e perdi uma tia que não foi de coronavírus. Essa minha outra tia que morreu, saudável, perfeita, saudável. A mulher tinha uma etiqueta para comer, eu não via minha tia tomar um refrigerante. A aparência dela, perfeita, morreu de câncer. Todo mundo achou de início que era coronavírus, mas não, descobriram câncer atrás do pulmão dela. Estava com falta de ar, acharam que era corona, morreu no meio do corona. Uma que era totalmente saudável, que ninguém dava... Eu achava que essa minha tia, a outra minha tia, ia viver muito tempo. Morreu de coronavírus. E a outra morreu de câncer. Uma não era cristã e a outra era cristã. E aí você vai me dizer, eu não te sofri perdas? Sofri, mas Deus também abençoou muito a minha vida nesse tempo. Assim como eu, outras pessoas aqui tiveram perdas, outras tiveram ganhos. Qual é a expectativa que eu vou criar? Eu vou criar a expectativa de que o ano que vem vai ser muito melhor. Mas eu te garanto, irmãos, que em 2019 tem gente que falou, vem, vocês lembram? Quem aqui lembra? Quem aqui lembra que em 2019, quando estava terminando o ano, teve gente falando assim, vem logo 2020, já não aguento mais esse ano. Quem lembra? E aí você lembra que quando veio janeiro, o pessoal falou assim, meu Deus, o mês de janeiro, tem várias postagens, pode postar. O mês de janeiro parece até que tem um ano. Gente, vamos soltar fogos de artifício quando chegar no dia 31 de janeiro?
Todo mundo dizendo, todo mundo querendo que janeiro passasse logo. Fevereiro chegou. E junto o seu próprio mal, como disse Jesus. Já viu aquelas pessoas que elas querem idealizar coisas grandes demais? Elas pensam em coisas grandes demais para que, se não acontecer, elas dizerem, eu pelo menos tentei. Agora, cadê o sacrifício diário? As pessoas não querem um sacrifício diário. Elas não querem idealizar metas imensuráveis e ter o sacrifício, todos os sacrifícios diários. Levantar de manhã cedo, trabalhar, juntar um dinheiro, sacrificar ali, orar, dizimar, fazer o que é certo. Mas eles esperam que algo aconteça do nada, rápido, sem o sacrifício diário. Sem o sacrifício diário. Sem uma estrutura espiritual. Um dia bom, um dia mau, 10 dias bons, 12 dias maus, um dia bom, um dia mau, te estruturando, tirando vaidade, tirando orgulho, tirando tudo, te estruturando, trabalhando na sua mente, te ensinando a ser um crente de verdade. Quantos aqui estão buscando a Deus e estão se preparando no Senhor? Continue assim. Agora ele disse, o meu Deus, o meu Redentor, o meu. Agora entenda o seguinte, o que adianta um tesouro estar numa mina se o povo é miserável? Quem lembra daquela música que dizia assim, do Djavan? Pai e mãe, ouro de mina. Quem? Brincadeira, vocês não oram não? Perguntaram de Djavan qual a inspiração que ele teve para fazer essa música, né? Pai e mãe, ouro de mina. Aí ele não estava pensando em nada, só escrevi. Quer dizer, pessoas cantam, dedicam, reproduzem algo que o próprio cara inventou, escreveu por escrever. Assim é uma geração que está se estruturando em cima de nada. Assim é uma geração que reproduz coisas que é o nada. O nada vezes o nada. É uma teologia, é uma ideia de Deus, vem um pensamento na mente de alguém e diz, vamos atualizar a Bíblia. É mesmo, bem que E aí começa a criar uma teologia em cima do que o cara pensou. Quando que você parou para pensar isso? Que estudo aprofundado? Tem 30 anos que eu tenho debruçado na Bíblia no grego, no hebraico, para tirar essa base. Não, ontem veio esse pensamento na minha mente, né? Eu tenho que ter uma lógica no assalto. Né? Aí a pessoa chega numa entrevista, não tem uma estrutura nenhuma, né? Nada, aí perguntam, sabe que eu sou a favor do assalto? Até que tem uma lógica no assalto. E aí a pessoa, através de uma base, aí vem um monte de gente, uma pessoa, talvez ela foi para aquela entrevista nunca pensando em falar isso. Vem um pensamento, ela falou. Não tem uma base, não tem uma estrutura. Eu estava pensando aqui, tem que ter uma lógica no assalto. Aí reproduzem isso. E aí um monte de gente começa a levantar uma bandeira. De quem? Fulana é a favor do assalto. Aí você fala, da onde que fulano tirou? Nada vem na minha mente assim, até que tem uma lógica. E as pessoas começam a estruturar a sua vida em cima de uma linha de pensamento que só passou pela mente de um homem, mas não conseguem se apoiar numa escritura de mais de 3.000 anos, vinda da boca de Deus. Até que eu acho que tem uma lógica. Menino veste azul e menina veste rosa. E pronto, acabou. Até um amarelinho cai para a menina. Agora azul não. Mas uma falta de estrutura da sociedade bíblica se deixa se diluir. É mesmo. Bem que tu está falando? Filho de crente, tá? Filho de crente. Até que tu está falando, estou parando para pensar. É verdade, é mesmo. Eu acho que você tem razão. E assim vão conduzindo. Então, irmãos, entenda o seguinte. O bom combate que o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos lutar, combater o bom combate, é os combates que a gente combate por Deus, tá? Agora, existem maus combates. São combates que você enfrenta por falta de estrutura bíblica, falta da palavra. São combates que não eram para ter combatido. São combates que você... Agora, o meu Redentor vive. O meu... Diga assim, o meu Redentor vive. E eu vou gravar numa rocha. Pegue bronze, pegue e grave na rocha. É isso que eu estou falando hoje. Essa luta vai passar, é isso que está querendo dizer. Eu estou passando essa dificuldade, estou coçando meu corpo com caca de telha. A Bíblia diz que estava coçando com caco de telha. Eu estou passando essa luta hoje, até minha mulher está me abandonando nesse momento, me deixando em dificuldade, me desprezando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Grava aí num livro, grava, o meu Redentor vive.
Sabe o que é isso? É convicção. Salomão disse lá em Provérbios. Vamos ler o Provérbios? Provérbios 20, 24. Pode abrir. Provérbios 20. Pode passar só mais 2 livros. Depois dos Salmos vem... Antes dos Salmos vem... Perdão, para trás. Antes dos Salmos vem o livro de Jó. Aí você pode passar 2. Vem os Salmos e Provérbios. Provérbios 20, 24. Olha o que diz. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Ele está querendo dizer, olha, os passos do homem são guiados pelo Senhor. E são guiados pelo Senhor, eu vou caminhar as veredas dele, indiferente de qualquer circunstância. O meu Redentor vive. Ele guia meus passos. E se a minha maior conquista estiver através de uma grande luta, Ele vai me dar força. Isso não é meritocracia, não é do homem. Paulo disse, não me inquiete. Apóstolo Paulo disse, não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não venha me incomodar. Olha só, eu não sigo o Evangelho porque o Evangelho me deu alguma coisa, não. Eu sigo o Evangelho ao contrário. O Evangelho me tirou tudo. Eu tinha carruagem, eu tinha soldados ao meu dispor, eu tinha sinagoga ao meu dispor, eu tinha os melhores banquetes. Quando eu aceitei Jesus, eu perdi tudo. Então, por favor, não me inquiete, não venha me amolar, não. Quantos cristãos tem aqui? Quantos cristãos tem aqui? Glória a Deus. Então, há sacrifícios diários. Eu tenho que entender o seguinte, eu vou parar com essa ideia, eu tenho que ter convicção. Os passos do Senhor são o quê? O caminho, os passos do justo são guiados pelo Senhor, no caminho do Senhor. Eu tenho que andar com Deus nos caminhos de Deus. Eu não tenho que caminhar com Deus nos meus caminhos, não. Eu tenho que buscar intimidade com Cristo. Nós temos que buscar intimidade com o seu Redentor para ele ser seu. Não estou pregando aqui uma teologia da desgraça também, não. Eu estou querendo dizer que se o Senhor tem algo para você, irmãos, Ele vai te trazer, aquilo que Deus tem para você pode estar escondido através de uma dificuldade. Irmão, se você for aqui no lixão e no Gramacho, você vai ver pobreza. Mas se tu for numa lanchonete de frente, tem alguém que paga um lanche para ele. Se um garoto chegar hoje para você e falar assim, paga um lanche aí na padaria, tu paga ou não paga? Agora lá não tem, é miséria mesmo, o pessoal come barro. Agora, o Congo é um dos solos mais ricos do mundo. E é um dos lugares mais pobres, os lugares mais pobres da África, de toda a África é o Congo. E aí você chega ali, tem diamantes, diamantes e diamantes no solo. Quem vai lá e compra um pedaço de terreno são os europeus, vai lá e tira o diamante e o pobre pisa na riqueza, mas o povo é miserável. Então não adianta uma mina estar, um ouro estar na mina, mas não está no bolso do povo. Às vezes nós passamos por dificuldade que Deus quer nos levar a cavar na nossa mina. O Senhor, na verdade, está querendo nos livrar da escravidão. Um homem vai lá e passa um desemprego, e aí começa a murmurar e começa a reclamar. E Deus está querendo formar em você um empresário, está querendo te levar além. E você está reclamando, está murmurando. Ah, mas Deus não fez na minha vida. O que está acontecendo comigo? Deus disse, olha só, você está pisando na mina, o teu solo é fértil. Aonde eu te coloco é terra sua. Você vai prosperar, você vai crescer. Porém, me pergunte, eu sou teu Redentor? Se eu sou teu Redentor, eu vou te dar 10 vezes, 100 vezes mais nessa terra, ou não, posso te dar vida eterna. Mas tu é meu, indiferente de qualquer coisa? Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele. O inimigo, irmãos, tocou na vida de Jó, não tocou? Tocou ou não tocou? Deus permitiu? Deus teve que permitir. Porque, irmão, o inimigo não pode tocar em mim, não pode tocar em você, se não for permissão exclusiva de Deus. O inimigo não tem autoridade para tocar em mim, tocar em você, se o Senhor não autorizar. Porque nós pertencemos ao Senhor. Agora, se o Senhor permite o inimigo tocar em nós, é porque o Senhor tem um plano soberano para nós. Irmãos, falar de milagre é muito fácil, viver um milagre é difícil. É muito fácil subir aqui e pregar o milagre. Falar sobre o milagre. Quem quer o milagre? Mas viver o milagre está na pele. Viver o milagre é acreditar naquilo que você, empiricamente, sendo tocado naquilo que você está falando todos os dias. E aí ter legalidade para falar.
Agora, quando Deus tocou em Jó, o que aconteceu? Quando o diabo tocou em Jó, morreram os 10 filhos dele, morreram os funcionários. Irmãos, entenda o seguinte, o sofrimento era de Jó ou era dos funcionários dele? Tu acha que para provar Jó, Deus ia matar vários homens? Quem está entendendo? Irmãos, entenda o seguinte, veio um homem dizendo, Jó, do nada, ele está ali, e de repente vem um ataque sincronizado do inferno. Jó! Caiu fogo sobre todos os seus gados e fogo sobre os seus servos, seus funcionários. Só sobrou eu para te contar. Pronto. Daqui a pouco, Jó, os hititas vieram e roubaram todos os seus camelos e mataram a espada todos os seus funcionários. Calma aí. Se a aprovação era só de Jó, por que Deus permitiu os funcionários morrerem também? Quer dizer que Deus, para provar um homem, vai matar todo mundo? Não. Na verdade, o que é aprovação para Jó, Deus já está eliminando os corruptos que roubavam ele o tempo todo e ele não sabia. Irmãos, entenda o seguinte, quando alguma coisa vai acontecer contigo, Deus está começando a eliminar. Fica doente, você vai ver quem é teu amigo. Aí você acha que aquela doença é para te matar. Não, mas é para limpar a sua eira. Para tirar de perto de você aqueles que estão, a erva daninha que está perto de você, diz que é teu amigo, num tempo de fracasso ele sai fora. Anda com dinheiro, vê se você vai quem é teu amigo. Agora quebra, tu vai saber quem é teu amigo. Às vezes o que acontece de ruim conosco é para nos estruturar e nos dar sabedoria. Porque Jesus, ele deixou bem claro, ele disse, olha, seja simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Simples como uma pomba. Não perca nunca a simplicidade. Ele não disse maligno como uma serpente, ele disse prudente. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, Jesus disse. E às vezes, nós com esse negócio de o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo, nos permitimos nos cercar por pessoas muitas malignas. Só que as pessoas malignas, quem tira é Deus, não cabe a gente julgar. Porque Deus não nos deu discernimento de pessoas, discernir pessoas. Não existe dom de discernir pessoas. Essa pessoa está com cara que vai me trair. Essa pessoa está com cara que vai me prejudicar. Isso aí é pecado ajudar as pessoas. Mas Deus nos deu discernimento discernimento de espírito, não de pessoas. Mas aí, como eu não tenho discernimento para discernir pessoas, eu não sei que as pessoas que estão ao meu redor estão comigo ou não, mas Deus sabe. E a única forma de Deus tirar as pessoas ao meu redor que não estão comigo é cometendo alguma coisa contra mim ou contra aquelas pessoas. Agora, imagina só. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o quê? Imagina um Bill Gates, sem planilha, sem internet, sem câmera de filmar. Todo dia nascia centenas de ovelhas. Ninguém, ó. Não. O problema é que está prosperando tanto que ele não está vendo que ninguém está roubando. Está prosperando tanto que ele não está vendo. Aí ele deixa, já que eu estou prosperando tanto, mas ele poderia ser muito mais próspero. Então aí Deus acontece isso tudo, mata as ovelhas todas, mata os servos corruptos. Agora você vai dizer assim, apóstolo, logo depois que termina, e os filhos? E os 10 filhos dele? O que o senhor tem para me dizer dos filhos? O que eu tenho de dizer? A Bíblia diz que que Jó levantava todos os dias de madrugada para interceder pelos filhos dele. E ainda fazia sacrifício. Se ele levantava toda a madrugada, é porque os filhos dele faziam o quê? Pecava todos os dias. Se você vê, a Bíblia diz que eles faziam banquete com as irmãs, eram 7 homens e 3 mulheres. Essa mesma palavra banquete, na raiz original do hebraico, é o mesmo banquete de Beltesazar, onde tinha idolatria e orgia, ou seja, aí não é uma interpretação minha, não sei se ele chamava a pessoa de fora ou fazia com as próprias irmãs, mas tire você a sua própria conclusão. A palavra, eles se reuniam com as próprias irmãs, cada semana na casa de um irmã, e eles faziam banquetes incestuosos. Isso agradava a Deus? Agora, qual é a lógica? Por que Jó levantava todo dia de madrugada e oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos? Todo dia Deus levantava. Agora olha só que tremendo. O que caiu sobre os filhos dele? O telhado. O telhado fala de cobertura. A cobertura que você não honra, ela cai em cima de você. Todo dia de madrugada. Todo dia de madrugada ele levantava um clamor. E o que caiu foi a cobertura. A Bíblia diz que foi o telhado que caiu sobre os filhos dele. Jó! Os teus filhos estavam reunidos na casa das tuas filhas. E aí a cobertura veio e caiu e matou todos os seus 10 filhos. O que a Bíblia diz que Jó fez? Jó rasgou as vestes e disse, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
O que Jó estava querendo dizer com isso? Não mostrou frieza? Não, não é frieza. Isso é consciência de quem ele é como pai. Não teve remorso nenhum. Eu orei por eles para ele largar o pecado deles. Eu sirvo um Deus justo. Não é falta de modelo. Eu ensinei eles a orar, eu ensinei eles a buscar a Deus, eu ensinei a temer a Deus. Eu fiz a minha parte. Então não foi frieza, foi uma certeza de uma convicção de um caminho. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando você faz o que é certo, imagina uma pessoa que não é dizimista. A gente ensina todo culto, ser dizimista fiel, todo culto. O cara não consegue ser, nem dizimista, nem primicista. Não é palavra de oferta aqui não, tá? Mas ele não consegue ser. Ele não consegue ser. E aí, quando vem uma coisa ruim na vida dele, ou um dinheiro que tem que gastar com remédio, ou um problema que acontece, uma dívida que vem, ele nunca vai saber se é Deus que está provando ou o diabo que está tocando. O maior martírio dele não vai ser o que está acontecendo, mas a dúvida que está na mente dele. Porque se for provação de Deus, se ele estiver fazendo certo, ele tem convicção que aquela luta é para levar ele a um lugar maior. Mas se ele não é fiel, ele nunca vai saber se aquilo é proveniente da infidelidade dele ou se Deus está provando ele. Ele nunca vai saber. Por isso nós temos que ter convicção do nosso caminho, fazer o que é certo e andar na vontade do Senhor e esperar. Meu irmão, se eu faço o que é certo, se eu ando em discipulado, até um pensamento eu confesso, se eu faço o que é certo, alguma coisa aconteceu de ruim comigo, eu pertenço ao Senhor. É só eu esperar na convicção que o meu Redentor vive, que logo vai vir a bonança sobre a minha vida. Porém, se tu tem dúvida, irmão, chora e pede misericórdia. Talvez Deus possa cessar a praga, como ele fez com Davi. Talvez. Porque ele não é responsável por aquilo que você resolveu fazer. Ele é responsável por aquilo que ele te ensinou, apesar de você que resolver fazer. Quem está entendendo? Talvez você diga assim, poxa, fui lá para receber uma palavra de bênção. Irmãos, melhor palavra do que essa para te estruturar como crente, para te preparar para o teu futuro? Porque eu posso profetizar hoje aqui e dizer, hoje tu sai daqui com o teu carro, e o diabo te tomar ali na frente por falta de estrutura cristã. Por falta de consciência espiritual. Melhor ensinamento, melhor presente que o homem pode ter é a consciência de quem ele é, do que ele pode ser. Porque aí ninguém pode te tomar nada. Se você conhecesse Deus, tu saberia muito bem o que Ele pode. Tu não pisaria numa mina e seria miserável. Aonde tu pisa tem uma mina. Você que não sabe. Tu vive como você quer, porque você quer. É tomar posse. O meu Redentor. O meu Redentor. E aí, ele estava tão consolidado naquilo que ele sabia que ia fazer. Aí você diz assim, Deus, o diabo tocou em 10 filhos de Jó. Irmãos, Deus é soberano ou não é? Deus não é perverso. Se aqueles filhos fossem justos diante de Deus, Deus permitiria o diabo tocar só por causa da aprovação de Jó, perder 10 filhos? É como se os 10 filhos de Jó não tivessem significado nenhum para Deus, simplesmente ele nasceu na descendência de um homem, só por isso. Será que aqueles funcionários também não representavam nada para Deus? Será que aqueles funcionários também não representavam nada para Deus? É claro. Irmãos, agora e a esposa? Irmãos, todo problema familiar é resolvido como um homem tem muito dinheiro. Falou grosso comigo, gritou comigo. Até uma traição, algumas mulheres... Escuta, quem entende isso? Algumas mulheres até vão aceitar. Ah, me traiu, mas é meu. Aí o cara fala assim, ó, toma aqui, ó, um cartão sem limite, vai no shopping, pode comprar à vontade. E aí tem problemas familiares que são resolvidos assim. Algumas não vão se sujeitar a isso, 80% vão. Porque vai vir uma outra e vai dizer assim, tu vai perder ele para outra e ainda vai arrumar um pobre que vai fazer a mesma coisa com você. É melhor você tomar chifre do rico do que do pobre. Porque o problema está te dando alguma coisa. Vai isso que você vai ouvir. Quem nunca ouviu isso aqui, que atira a primeira pedra. Aí a mulher tem orgulho, ela não vai aceitar. Claro, tem orgulho e ela sabe quem ela é. O nome disso é autoestima, amém? Ela sabe que Deus pode dar o melhor. É ou não é? Mas talvez ela não sujeite uma traição, mas ela sujeite uma grosseria. Talvez ela não sujeite uma grosseria e uma traição, mas ela sujeite, sabe o quê? O homem ficar o dia inteiro trabalhando de 7 horas da manhã e voltando em casa meia-noite, nem vê ela direito e ela sujeita a isso. O dinheiro sempre vai abafar alguma crise. Ela estava quietinha, né? Nunca confrontou ele em nada. Mas quando ele perdeu tudo, ela foi lá confrontar ele. Tu ainda mantém tua integridade? Larga esse Deus e morre. Duvido ele ter falado larga teu Deus quando ele estava com a bufunfa.
quando ele estava cheiroso. Não fala, né? Por que tu serve esse Deus? Engraçado que quando tu está quebrado, aparece um monte de amigo para falar as verdades na tua cara, né? Cadê esses amigos que nunca falou nada? Nossa, Jó, como tu é abençoado. Tá, viu os camelão lá, né? As Ferrari paradas na garagem. Nossa, Jó, é os famosos puxa-sardinha, né? Nossa, Jozinho, ô Jozinho, você é o cara mais legal do Oriente. Quando o Jó perde tudo, perde filho, perde tudo, a desgraça vem sobre ele. Pode falar a verdade, cara, tu é pecador. Na verdade, a falta de Jó deu oportunidade para aqueles caras falarem o que pensavam dele, não falavam por causa da riqueza dele. E aí Deus revelou os falsos amigos, Deus revelou, não que a esposa dele era ruim, mas que existia uma crise no casamento dele, ele não sabia porque era abafado por causa da riqueza. Deus revelou que os filhos dele não eram os filhos que eles sonhavam, filho que desse continuidade à sua prole. E a Bíblia diz que Deus ainda deu filhas mais bonitas do que as outras. E uma delas é Késia. E aí? Aí você vai dizer, essa ruína veio contra mim para purificar a sua vida, para te dar o melhor. E a Bíblia diz que a riqueza de Jó se multiplicou acentuadamente. Talvez Deus deu só a mesma coisa que Jó tinha. Aí entra uma interpretação minha. Talvez Deus só deu aquilo que Jó tinha de volta. Mas os funcionários honestos, agora que Deus colocou e cercou ele, multiplicou as riquezas dele. Os filhos administraram bem os bens dele. Pararam de se fazer farra só porque o pai era rico e começaram a ter responsabilidade. Os novos que vieram tiveram responsabilidade que os outros não tiveram. Ninguém quer perder um filho por pior que seja, concorda comigo? Ninguém quer. Mas Deus é soberano, amigo. Deus é soberano. Eu não concordo com pessoas que, às vezes a gente vai fazer um enterro, o pessoal fala assim, é uma oportunidade para pregar o evangelho, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que pregar o evangelho a todo momento, ou não é? Não, mas ali no velório é uma grande oportunidade, o cara fica 1 hora falando, irmão. Já vi gente falando em língua e tudo no velório dos outros. Sinceridade, irmãos. No dia que eu morrer, por favor, primeiramente ore para eu ressuscitar. Tá? E aí você vai colocar na minha lápide lá assim, ó. Eu não queria estar aqui, fui forçado. Porque eu gosto de viver. Mas eu gosto de viver com Cristo, não sem Ele. Porque sem Ele é melhor morrer. É melhor morrer. E ficar nessa terra sem Ele é melhor morrer. Quem entende isso? Agora, quando aquele dia chegar, eu vou encontrar com Ele no tempo certo, tá, Senhor? Mas, olha que tremendo. A meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. O que você está precisando ser redimido na sua área? Talvez uma área financeira, talvez seja o seu casamento. Irmãos, você não vai contar o seu sofrimento, você vai contar aquilo que tu concluiu. Ah, eu sofri, apóstolo, durante o coronavírus. Mas tu já está aqui? Quem está aqui? Levanta a mão. Tem gente que não está, né? Que tem que só vir para cá para dormir. Quem está aqui, diga amém. Então você está concluindo, o ano não acabou. Você está concluindo. Muitos se foram, não é? Já é motivo para você celebrar algo. Deus ainda tem propósitos contigo. Se não tivesse, você teria ido embora. Muitas das vezes não agradecemos a Deus. Por aquilo que Ele já fez. Só olhamos aquilo que Ele não fez. Quem pagou a cédula por Jó foi Cristo. Quem pagou a cédula por mim foi Cristo. Os romanos, eles tinham esse costume de pregar cédulas de imposto, atualização, não tinha jornal, não tinha internet, tudo que eles queriam fazer, botavam uma cédula com timbre do soldado romano e botava lá, timbrava. Com o selo de Roma, a partir disso, daqui 6 meses o imposto vai aumentar. E botava, e todos passavam, era uma cédula, pregada numa madeira. Jesus Cristo foi uma cédula de Deus pregada na madeira, dizendo, está consumado. Eu sou o Redentor daquele que quiser que eu seja dele. O meu Redentor vive. O meu Redentor, Ele é Redentor daquele que toma posse. É pronome possessivo. Meu Redentor. O meu Redentor vive. O meu Redentor não está morto. O meu Cristo, Ele vive. Ele é eterno. Ele pode me livrar de qualquer situação. Eu posso estar passando por uma luta e quando eu passar por ela ter 10 vezes mais aquilo que o diabo tocou.
Porém, foi permissão do Senhor para limpar minha eira, para me tornar melhor, para me tornar um homem mais resistente, para me tornar um homem mais grato, uma pessoa mais grata, para você aprender a celebrar mais e ser mais grato por tudo que Deus tem feito. Para você ser mais grato pelo Deus que te trouxe até aqui. Milhares morreram e você até prosperou no meio de tanta crise. Não é desprezando o sofrimento dos outros, repito. Apesar porque todo ano alguém perde alguém, alguma empresa quebra, perde por acidente, perde porque bebeu, perde por overdose. Todo ano todo mundo sofre perdas. Não é só no ano de coronavírus, não. Eu quero dizer que o coronavírus salvou também muita gente. Na época de quarentena, os bares fecharam, muitas pessoas deixaram de morrer bêbados, muitos deixaram de morrer de tiro, muitos deixaram de morrer de facada. Mas nós só olhamos para aqueles que morreram de coronavírus, mas não olhamos para aqueles que deixaram de morrer por causa de bebida, acidentes de trânsito, por causa de facada, por causa de tiroteio, por causa de... Os bares ficaram fechados na época que estava mais a pandemia aguerrida. Só olhamos para as perdas, não olhamos para o favor de Deus. O problema nosso é esse. A gente só olha para aquilo que falta, a gente não olha aquilo que já Deus acrescentou na nossa vida. E aí a dificuldade vai só aumentando na nossa vida. Não é que Deus não está fazendo, é que falta gratidão. Falta gratidão. Se você chegou até aqui é porque Deus é contigo, meu amado. E Deus te sustentou. Olha para aquilo que você já concluiu. Não ora pelo sofrimento que você passou, não. Dê testemunho de que você chegou até aqui. Eu cheguei até aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, que se pegasse coronavírus já era para estar morto. Pegou e está vivo. Então isso significa que Deus tem propósito contigo ainda. Não chegou o fim. O teu Redentor vive. Palavra de murmuração vai vir sempre querendo na nossa boca. Sempre vai vir. Mas eu não vou olhar para o que eu perdi. Eu vou olhar para onde eu já cheguei. Se coloque de pé nesse momento. Eu vou olhar para a vontade soberana de Deus. Eu vou olhar para aquilo que Deus preparou para mim, preparou para minha família, preparou para minha casa. O meu Redentor vive.